Olá, pessoal. Me chamo Vitória e o meu trabalho é intitulado A Relação entre a Teoria da Contingência e Performance Organizacional presente nos estudos em administração, uma revisão sistemática da literatura. Bem, as organizações estão cada vez mais expostas a ambientes dinâmicos que causam impacto em sua performance no mercado, sendo necessária a formulação de estratégias que possibilitem a adaptação em meio a essa instabilidade. E, diante disso, as teorias organizacionais que pressupunham que existia uma estrutura ótima ou ideal a todas as organizações foram sendo superadas pelas teorias que focavam o ambiente e a tecnologia empregada. E nesse contexto, por volta de 1950, é que surge a teoria da contingência, trazendo essa nova perspectiva das organizações como sistemas abertos. E os autores Burns e Stalker, como um dos principais autores dentro dessa teoria, constatam que diferentes ambientes requerem diferentes tipos de estruturas organizacionais e que a adequação de uma organização permite que esta alcance uma performance superior. A partir disso, nós estabelecemos o seguinte problema de pesquisa: de que maneira a teoria da contingência é relacionada à performance organizacional pelos estudos recentes em administração? E também tivemos como objetivo analisar de modo sistemático a produção científica dos últimos 10 anos que utiliza a teoria da contingência e a relaciona à performance organizacional. No referencial teórico, nós trouxemos a visão de alguns autores sobre a teoria da contingência e performance organizacional. E, em primeiro lugar, segundo Donaldson, a estrutura organizacional é influenciada por variáveis externas e Chandler ainda complementa que essa influência ela afeta o processo de planejamento estratégico e que cada escolha estratégica determina a estrutura organizacional. Os autores também afirmam que não existe um modelo de estrutura ou de escolhas estratégicas ideal que seja comum a todas as organizações, mas que tudo dependerá do contexto e das particularidades de cada uma, entendendo que aquela organização que possui uma maior capacidade de se moldar ao seu contexto, ela também possui maiores chances de se sobressair e de obter uma performance superior. Também afirmam que não existe um manual que preveja o modo como as organizações devem se comportar, mas que é necessária uma análise distinta de cada situação. E para alcançar o objetivo proposto pelo estudo, nós seguimos os passos de Quintin-Han para a execução da revisão sistemática, na definição da questão de pesquisa, no desenvolvimento de um protocolo, na definição da estratégia de busca, dos critérios de inclusão e exclusão, na definição dos dados a serem extraídos e da síntese desses dados. Já para a captação dos estudos a serem analisados, nós utilizamos as palavras-chave Contingency Theory and Organization Performance e utilizamos alguns critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos estudos captados. E a partir disso, através de uma pesquisa nas bases de dados SPEL e Web of Science, nós encontramos 88 artigos e, após a aplicação dos critérios mencionados anteriormente, chegamos a um número total de 14 artigos selecionados para análise final. E dentre esses 14 artigos analisados, já na parte dos resultados, onde nós fizemos, em primeiro lugar, um mapeamento metodológico, nós constatamos que 11 deles possuíam uma abordagem metodológica quantitativa, enquanto apenas 3 possuíam abordagem qualitativa. Já na segunda parte dos resultados, onde buscamos analisar os aspectos teóricos dos trabalhos, trazemos em primeiro lugar o trabalho de Abani e Brennan, onde esses autores constatam que existe uma relação positiva entre a gestão da performance organizacional e variáveis contingenciais. Também temos o trabalho de Azzudin e Mansour, onde esses autores constatam a influência positiva e significante exercida pelas ferramentas tecnológicas no desempenho das práticas de contabilidade gerencial, tendo essas ferramentas tecnológicas como variáveis contingenciais. E o trabalho de Chaves, que constata a influência da atitude e orientação empreendedora sobre a performance organizacional, onde essa orientação empreendedora faz o papel de variável contingencial nesse trabalho.
Já no trabalho de Fernandes, Robin e outros, onde os autores estudam as políticas que favorecem o meio ambiente, eles constatam que a implantação dessas políticas nas empresas depende do contexto organizacional em que elas estão inseridas, e o trabalho de Brown e outros é constatado que a técnica empregada para comunicar o feedback depende do contexto em que a organização se insere e de como os funcionários percebem e recebem esse feedback. E Junqueira e outros constatam que as diferentes escolhas estratégicas que são postas nesse trabalho como fatores contingenciais determinam o modo como o sistema de controle gerencial será utilizado dentro da organização. Também trazemos o trabalho dos autores Jung e outros que estudam a prática de cash holding e como o sucesso dessa prática nas organizações depende do seu contexto organizacional. Ouro e Lavada, que estudam os projetos de inovação e o auxílio do sistema de controle gerencial na execução desses projetos e como isso também vai depender de onde a organização está inserida. OSES e outros que estudam a certificação Social Accountability 8000 e sua relação com a performance organizacional também dependendo de fatores contingenciais. Já no trabalho de Rinal Yanti e outros, a integração entre estratégia e práticas de responsabilidade social influenciam na performance organizacional, porém essa influência é mediada por fatores contingenciais. No trabalho de Mueller e Jungwirth, a localização é posta como um fator contingencial que determina o sucesso ou não das cooperações interorganizacionais. E no trabalho de Kunis e outros, mudanças na estratégia corporativa, sendo esta estratégia posta como fator contingencial, influencia de forma significativa e positiva na estrutura da matriz organizacional. Já no trabalho de Kamar e outros, esses autores estudam as diferenças entre as empresas de propriedade nacional do Reino Unido e as empresas estrangeiras e de como os fatores contingenciais contribuem para o aumento dessas diferenças e em como essas empresas elas vão se comportar dentro do mercado do Reino Unido. E por fim, temos o trabalho de Siriono, onde os autores estudam a implementação do sistema de controle estratégico em universidades e de como essa implementação ela depende dos fatores contingenciais percebidos. E a partir dessa análise, podemos concluir que a maioria das relações que a literatura estabelece entre a teoria da contingência e a performance organizacional é feita de uma forma indireta, sendo essa teoria um fator mediador entre a performance e outra variável organizacional. Porém, também percebemos o poder de generalização da teoria da contingência ao ser aplicada em diferentes situações e rotinas organizacionais. Por fim, trouxemos como sugestões para trabalhos futuros uma maior exploração da teoria da contingência no campo de gestão de pessoas. E aqui estão algumas das referências utilizadas no slide. E é isso, muito obrigada.